dizer que o Brasil vive um momento perigosíssimo. Estamos vivendo uma crise institucional sem precedentes. E essa crise institucional se dá, sobretudo, porque aqueles que são detentores do poder, ou por delegação do povo, ou por delegação da Constituição, esqueceram que estão subordinados à Constituição. Esqueceram que estão debaixo de um comando. E isso pode levar o país a uma situação preocupante, trágica. Existem guerras que, para iniciar, você precisa saber quais são as consequências, quais serão os desdobramentos. E eu faço aqui um apelo ao Ministério Público e ao Judiciário brasileiro. Não é o apelo do populismo, não sou populista e nunca fui, mas é o apelo da razoabilidade, da racionalidade, do bom senso. Comecem a respeitar a Constituição Federal. Comece a respeitar a Constituição Federal. Atentai bem, já dizia Mão Santa dessa tribuna. Só terão vida e sobrevida enquanto respeitarem a Constituição. Quanto mais desrespeitam, quanto mais rasgam, mais enfraquecidos estão. E vai chegar o dia do acerto de contas. E é verdade. Essa semana nós vimos aqui, sob as críticas de muitos senadores, ministros de cortes dizendo que não pode se vincular à opinião pública. É verdade. À luz da Constituição não pode mesmo. Mas esses mesmos juízes que dizem não se vincular à opinião que vem das ruas, ignoram o texto literal da Constituição, meu caro governador Confúcio Moura. Uma certa feita, um rei que achou que podia tudo, quis ampliar o seu palácio, mas para ampliar o palácio deveria destruir um moinho. E, querendo cumprir o seu intento, a sua vontade, o seu desejo, ele dá ordem aos seus palacianos, aos seus súditos, que fossem lá e comunicassem o dono do moinho, que o moinho seria destruído porque era do interesse do palácio a expansão do seu espaço, o seu campo de ação, o seu campo de visão. E quando chegam lá os emissários do rei para cumprir a determinação real, aquele que seria alvo dessa infâmia, dessa agressão, não sei qual foi o gesto que fez, mas se fosse hoje talvez faria. Levante a mão e diga: alto lá, ainda existem juízes em Berlim. E o moinho resistiu para a história. No Brasil hoje, nós precisamos de repetir uma frase, mas não é essa frase de que ainda existem juízes no Brasil. Nós precisamos repetir uma frase e levantar o livrinho da capa verde, dizendo: ainda existe Constituição Federal no Brasil, senhor presidente. E se essa Suprema Corte, sob ataque, sob críticas, inclusive por mim, resiste, é porque existe uma Constituição Federal. Mas no dia que esses juízes, esses magistrados, esses julgadores deixam de cumprir a sua própria Constituição, a Constituição Federal do Brasil, passam a não ser dignos da função que ocupam, respeitosamente, senhores. Porque só há razão de ser, só há sustentação para esse ou para aquele poder, se vinculados, se subordinados, se submetidos ao comando constitucional. Vossas Excelências sabem que tenho sido aqui um defensor da Constituição. E muitas das vezes, mesmo aos ataques e às inconformações de muitos, não assinei a CPI do Judiciário. Não porque concordem com o Judiciário, porque discordo de muito do que pratica lá, inclusive de condutas questionáveis. Mas não o fiz por entender que os três pilares da democracia se sustentam na tripartição de poderes. E num momento como esse que o Brasil está vivendo, é um risco grave se abrir um procedimento em que leva-se em consideração, para além daquilo que pode ser objeto de investigação pelas comissões parlamentares de inquérito, pontos
que levem em consideração aspectos jurisdicionais. E isso é perigoso. Mas eu queria, senhor presidente, concluindo aqui, abusando muito da paciência de Vossa Excelência e do plenário, dizer que o Brasil vive um momento perigosíssimo. Estamos vivendo uma crise institucional sem precedentes. E essa crise institucional se dá, sobretudo, porque aqueles que são detentores do poder, ou por delegação do povo, ou por delegação da Constituição, esqueceram que estão subordinados à Constituição. Esqueceram que estão debaixo de um comando. E isso pode levar o país a uma situação preocupante, trágica. Existem guerras que para iniciar você precisa saber quais são as consequências, quais serão os desdobramentos. E eu faço aqui um apelo ao Ministério Público e ao Judiciário brasileiro. Não é o apelo do populismo, não sou populista e nunca fui. Mas é o apelo da razoabilidade, da racionalidade, do bom senso. Comecem a respeitar a Constituição Federal. Comece a respeitar a Constituição Federal. Atentai bem, já dizia mão santa dessa tribuna. Só terão vida e sobrevida enquanto respeitarem a Constituição. Quanto mais desrespeitam, quanto mais rasgam, mais enfraquecidos estão. E vai chegar o dia do acerto de contas. Vai chegar o dia do acerto de contas. Todos têm o dia do acerto de contas. Não existe poder que esteja acima dos poderes. Na tripartição de poderes, todos são iguais. Essa ideia do neoconstitucionalismo, que prega um poder absoluto, soberano, isso é papo de quem não estudou a Constituição Federal Brasileira. Isso é papo de gente que quer se colocar acima dos demais. Não tem poder moderador no Brasil, não, senhor. Legislativo, judiciário e executivo, todos iguais. Cuidem de respeitar a Constituição. Ainda há Constituição Federal no Brasil, para que todas as instituições, todos os poderes se sustentem. Porque, caso contrário, nós estamos à beira de uma ruptura que não fará bem à sociedade brasileira, que às vezes não entende do que nós estamos aqui, às vezes, debatendo. Mas o Brasil já viveu isso. E eu espero que a gente não tenha que olhar para o passado e voltar ao passado. Desculpa, senhor presidente, o alongamento da fala, mas era um tema que queria trazer aqui, fazendo também essa ponte com as reflexões sobre esse quadro que nós estamos vivendo. A atual quadra vivida no Brasil é perigosíssima, perigosíssima. Só que tem gente que está tão encastelado que não consegue enxergar nada. Talvez quando enxergar, seja tarde demais. Muito obrigado a todos. As artes não podem jamais ofender os prioritários direitos da criança e do adolescente. Isso é inegociável. É garantia constitucional. Tenho profundo respeito pelo Ministério Público brasileiro. Mas esse respeito não me permite acolher silenciosamente a conduta de alguns de seus membros que agem mais como ativistas de movimentos marxistas culturais do que como defensores da lei, da moral e dos bons costumes. Aliás, o ECA diz, no inciso 8 do artigo 201, que é dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes. O que mais me espanta, senhor presidente, é que na lide instaurada entre a organização da Bienal do Livro e o município do Rio de Janeiro, houve incursão do Ministério Público, mas não a favor das crianças e dos adolescentes, o que considero gravíssimo, pois o ECA diz o seguinte, no artigo 202, nos processos e procedimentos em que não for parte, e não era parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida essa lei. Qual lei? O Estatuto. Mas o Ministério Público rasgou o Estatuto, rasgou a Constituição Federal, deixou de estar do lado de quem devia proteger para ficar do lado do interesse da Bienal.
Ou seja, a obrigação do Ministério Público era intervir na defesa dos direitos da criança, das crianças e dos adolescentes, e não da Bienal, que já tinha sua própria defesa. A Bienal deve ter demitido o advogado, deve ter rasgado a procuração, não precisava, o Ministério Público comprou a briga da Bienal e deixou de defender as crianças e adolescentes. Sobre o conteúdo da publicação, senhor presidente, já parto para a conclusão, objeto da polêmica na Bienal, não há dúvida de que seja flagrantemente indutivo à prática homossexual, importando em um material de clara incursão no aspecto da moralidade. Uma imagem apenas basta para influenciar um pensamento, um sentimento, uma conduta, quanto mais diversas imagens e textos indutivos. O problema não é a comercialização do livro, mas a irrestrita exposição em espaço público sem observar as condições objetivas que estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente. No Brasil, os pais têm direito a saber previamente que tipo de material será exposto a seus filhos, porque a eles, os pais, compete definir a criação moral de sua prole. Mas o Ministério Público quer tirar isso da família, quer passar isso para o Estado, quer passar isso para os setores da cultura. Não é mais incumbência do pai, garantia da família. O Estado não tem direito de chancelar absolutamente nada que milite contra o padrão moral comum da sociedade. E isso inclui feiras, exposições, espetáculos ou quaisquer outras manifestações culturais indistintamente abertas ao público. Não se pode, a pretexto de defesa da cultura, das liberdades, abrir mão das garantias de proteção integral à criança e ao adolescente. Quando se pretende que um evento público seja de livre acesso, independente de prévio aviso em relação à idade, é imperativo legal que o conteúdo a ser exibido seja adequado à criança e ao adolescente. É isso o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se trata, portanto, de qualquer censura, mas de respeito a um nível de moralidade comum que não agrida esse ou aquele setor da sociedade e que especialmente considere a condição peculiar do desenvolvimento da criança. Por tudo isso, meus cumprimentos, minha saudação, meu reconhecimento ao prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e ao desembargador corajoso Cláudio de Melo Tavares, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que escolheram seguir o que prevê expressamente o Estatuto da Criança e do Adolescente e respeitaram a Constituição Federal do Brasil, ao invés de cederem às pressões daqueles que preferem as artes ao respeito à lei e à infância brasileira. Faço esse registro, senhor presidente, porque não é possível que esse parlamento deixe passar ao largo descumprimento da Constituição, de uma lei específica e especial, como é o ECA, sem aqui verbalizar um sentimento da sociedade. Muito boa tarde, presidente, senador Confúcio Moura. Estamos repetindo aqui uma dobradinha no mesmo lugar que aconteceu na última sexta-feira, né? Uma fala nossa, um diálogo aqui, um pronunciamento que rendeu muita repercussão no meu estado. Eu tive esse final de semana no Ceará, Terra da Luz, e pude conversar com a população, especialmente ali da região metropolitana de Fortaleza. Eu fui a Maranguape, terra que ficou muito conhecida também por ter sido a terra que Chico Anísio escolheu para nascer, um povo acolhedor, e onde eu tive a oportunidade de ir no mercado da cidade, na praça, conversar com as pessoas, e eu fiquei impressionado, senador Confúcio, como a população tem acompanhado o nosso trabalho. TV Senado está de parabéns, a Rádio Senado está de parabéns, porque tem chegado mesmo de uma forma muito eficiente nos rincões distantes do nosso país. Eu volto aqui a essa tribuna, novamente agradecendo a Deus pela oportunidade de colocar as ideias que eu acredito, fazer um discurso aqui sobre alguns acordos que têm destinado parte
dos valores do fundo da Operação Lava Jato, que foram restituídos aos cofres públicos. Então, nos mais de 5 anos dessa Operação Lava Jato, que, repito, é patrimônio grande do povo brasileiro hoje, foram restituídos mais de 13 bilhões de reais em acordos, indenizações e dinheiro em espécie apreendidos, de um total de mais de 44 bilhões de reais calculados pela Força Tarefa a ser ressarcido aos cofres públicos. Ou seja, tem mais dinheiro para entrar. A soma é pleiteada nas diversas ações judiciais propostas por procuradores federais em Curitiba e no Rio de Janeiro. Além desse considerável ganho financeiro, a Força Tarefa nesse período foi responsável, nas suas 63 fases, por 426 acusações criminais, mais de 1.250 mandados de busca e apreensão, 227 mandados de condução coercitiva e 310 mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal contra 267 pessoas. Da mesma forma, já foram expedidas sentenças em 50 processos, resultando em 242 condenações contra 155 pessoas, entre elas políticos e empresários, marqueteiros, empreiteiros, agentes públicos, ou seja, indivíduos que até bem pouco tempo atrás corrompiam e eram corrompidos sem sequer serem molestados pelo Poder Judiciário. As cifras que envolvem a Operação Lava Jato são, de fato, impressionantes e comprovam o quanto essa ação coordenada entre o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o COAF, que agora se chama Unidade de Inteligência Financeira, e a Receita Federal têm sido fundamentais para a nação romper com o sistema corrompido instalado no Brasil. Mesmo perante essa incontestável evolução no combate à corrupção, a Operação Lava Jato vem ininterruptamente sofrendo ataques dos 3 poderes da República. Repito, a Operação Lava Jato, patrimônio do povo brasileiro, vem sofrendo ultimamente ataques dos 3 poderes da República, com o objetivo de desmantelá-la aos poucos. Os indícios são cada vez mais claros nesse sentido. Vejamos. O que dizer do tortuoso caminho imposto pelo Executivo Federal ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que eu tive a oportunidade de, há 2 meses atrás, ir com o senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, que está aqui hoje presente, de visitar aquele órgão, de conversar com os servidores daquele órgão. E nós saímos de lá, senador Stevenson, encantados com o comprometimento, com a seriedade que a gente viu naquele órgão. No primeiro momento, ele ficaria subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. E acabou, via medida provisória, totalmente fragilizado na estrutura do Banco Central. Para mim é um apêndice. O COAF se tornou um apêndice. Foi jogado no Ministério da Justiça, depois foi para o Ministério da Economia, com a garantia, e isso foi um debate que nós tivemos aqui naquela votação
no primeiro semestre, com a garantia de que seria preservado com as mesmas pessoas, com a autonomia que tinha até aquele momento, mas não foi isso que o Executivo Federal, a Presidência da República, fez. Enviou para o Banco Central, sem a autonomia que o órgão merece. Ele tinha uma autonomia, caiu a autonomia enquanto o Brasil todo esperava que precisava, que iria aumentar a sua força, a sua autonomia, e ainda tem possibilidade de ter indicações políticas ali dentro. Então, o COAF, que foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Operação Lava Jato, porque foi lá que os dados começaram a ser cruzados e começou a se identificar os desvios, a incoerência de alguns números, ele hoje está como um apêndice do Banco Central. E das decisões emanadas também pelo Supremo Tribunal Federal. A Lava Jato está sendo prejudicada, no meu modo de entender, de forma clara como o sol, pelo Supremo Tribunal Federal, que em caráter liminar suspendeu o uso de informações de órgãos de controle, como o COAF e Receita Federal, sem autorização judicial. E blindou o Supremo Tribunal Federal, que eu repito, é uma instituição importantíssima para o país, para a democracia do país, mas precisa ser investigada por fatos determinados levantados aqui em 3 requerimentos de pedidos de CPI da Lava Toga e outras dezenas de pedidos de impeachment de ministros aqui, que precisam ser avaliados, e só o Senado pode fazer isso, ninguém mais. Mas 133 influentes contribuintes com rendimentos suspeitos de fraude, inclusive ministros dos próprios Supremo Tribunal Federal e seus familiares, estão bloqueados essas investigações, esse trabalho de questionamento por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, mais uma vez, o combate à corrupção no Brasil é travado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso, você quer uma parte, senador Chico? Fica à vontade. Muito obrigado, senador Girão.